Olá pessoal, meus amigos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, quase lá, né pessoal, cada dia mais perto do nosso grande dia, né, do dia em que seremos aprovados para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Bom pessoal, hoje, neste encontro, mais uma vez daremos continuidade àquele materialzinho de exercícios que iniciamos na aula 24. Beleza? Então, vamos lá, tem bastante coisa para falar, cada questão é uma revisão, a cada questão é um assuntinho novo, é um detalhe novo que aparece. Então, vamos lá com força total. Agora, então, repito, naquele materialzinho de exercícios que iniciamos na aula 24, você abre na questão 11, tá legal? Vamos lá então. Em todas as alternativas, as palavras são formadas por derivação sufixal exceto. Realmente eu acho que vai cair uma questãozinha sobre isso, hein, galera? Lembra? Nós temos a derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Nós estudamos isso, ok? Beleza então, pessoal. Claro, derivação sufixal é quando você forma uma palavra derivada com a utilização de um sufixo. O sufixo vem antes ou depois da palavra primitiva? Depois, no lado direito da palavra primitiva, ok? Então vamos lá. Letra A. De cozinha, você forma cozinheira, com o sufixo eira, derivação sufixal. De vitória, você forma vitoriosa, com o sufixo osa, derivação sufixal. Então, na letra A, ambas as palavras são formadas pela derivação sufixal. Letra B. De selva, você forma selvagem, com o sufixo agem, derivação sufixal. De caçador, né? De caça, você forma caçador com o sufixo dor, derivação sufixal. Né? De caçador, leitor. Pula a letra C, faz favor. Letra D. De telha, você forma telhado com o sufixo ado, derivação sufixal. De cautela, você forma cauteloso com o sufixo oso, derivação sufixal. De difícil, você forma dificuldade com o sufixo dade, derivação sufixal. De terra, você forma terraço com o sufixo aço, derivação sufixal. Perceberam, pessoal? São todas palavras derivadas pelo processo da sufixação. Agora, deem uma olhada ali em recortara e abotoando. E aí, pessoal, vejam bem, recortara e abotoando. Pessoal, essas estruturas aqui, ó, elas são responsáveis pela flexão verbal, certo? Quando eu falo recortara, fizera, pusera, partira, eu sei que o verbo está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. E quando o verbo termina por NDO, cantando, falando, correndo, pulando, estudando, eu sei que ele está no gerúndio. Então, pessoal, o verbo sofre flexões, tá? E as flexões de uma palavra, eu não estou falando que recortara é derivado do verbo recortar. Eu não posso dizer que é um processo de derivação por meio de um sufixo. Não! O verbo recortar, ele sofre o quê? Flexões. De tempo, de modo, de número, de pessoa, como nós já estudamos.
E as flexões de uma determinada palavra, elas são realizadas por meio de desinências. Tá ok? Deixa eu até tirar isso aqui que ficou feio. Olha aqui, ó. Então, as flexões de uma determinada palavra, no caso dos verbos, flexão de pessoa, de número, de tempo e de modo, pessoa, número, tempo e modo, elas são formadas por desinências. Na aula sobre estrutura e formação das palavras, nós mencionamos que as desinências são as estruturas responsáveis pelas flexões, que lá nos substantivos e nos adjetivos são as flexões de gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Então me diga uma coisa, essa estrutura aqui que você está vendo, ela indica que o verbo está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, recortara, correra, partira, sofrera. Ou seja, pretérito mais que perfeito é o tempo. Modo indicativo, modo. Se ela indica o tempo e o modo e o tempo, eu digo que ela é uma desinência modo temporal. Lembraram isso? Se não lembra, volte essa aula. Isso pode aparecer. Ela é uma desinência modo temporal. Não forma a palavra derivada. E sim, ela nos mostra uma das flexões do verbo recortar. Aqui, ó, abotoando, o NDO indica que o verbo está no gerúndio. Ou seja, esse NDO mostra uma das flexões do verbo abotoar. Então seria o quê? Uma desinência de gerúndio. Desinência que indica que o verbo está no gerúndio. Tá legal isso? Beleza? Joinha? Então é isso aí, galera. Então tá bom. Turma, então não há que se falar em derivação sufixal. A errada que você vai marcar é a letra C da questão número 11. Tá? Vamos lá então, pessoal. Questão de número 12. Aí já entra uma nova brincadeira. Aí entra a pontuação, galera. A pontuação. Veja aqui o enunciado. A pontuação do 8º parágrafo foi omitida. Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo com a norma culta. E aí, galera? Ele quer que você analise a pontuação. Nada mais. Então vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre a pontuação, para então resolver a questão. Tá bom? Vamos ver o que realmente importa aqui. Vamos lá. Algumas regras importantes de pontuação nós veremos agora, tá bom? Vamos lá então. Coloca lá. Pontuação, principais regrinhas. Primeira coisa, pessoal, para quem estudou direitinho análise sintática, não tem nem o que discutir, aqui vai ser simples. Vai ser tranquilo, tá? Então, se eu falo assim, olha, pessoal, se eu digo assim, ó, estude português meu amigo. Tá aí, ó. Estude português, meu amigo. O que é esse meu amigo aqui, pessoal? Esse meu amigo nada mais é do que um chamamento direcionado ao receptor da mensagem. Ou seja, meu amigo, estude português. Eu estou chamando o receptor da mensagem de meu amigo. E este chamamento é o vocativo. Lembraram? Ok, galera? E qual a relação que o vocativo tem com a pontuação?
O vocativo deve ser isolado por vírgula, galera. Tá legal? Essa virgulinha aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó, isolando o vocativo no final da frase, é obrigatória. Pronto. Tá aí uma regrinha. Então, se eu falo assim, olha, dê-me, meu amigo, um abraço forte. Eu estou falando, chamo o receptor da mensagem de meu amigo. Esse meu amigo é o vocativo, esse chamamento é o vocativo. Então, como é que eu vou escrever isso? Dê-me, vírgula, meu amigo, vírgula, um abraço forte. Isola o vocativo. Ok? Querem ver uma coisa? Pega, fazendo favor, essa questão de número 12, faz favor. Vamos lá. Ele quer a certa. Ele quer a certa. Letra A. Quando eu falo assim, ó. Mamãe, não mate mais a galinha. Vejam bem, galera. O falante está chamando o receptor da mensagem, o ouvinte, de mamãe. Este chamamento dirigido ao receptor da mensagem é o vocativo. Então, mamãe é o vocativo. Só que o vocativo aparece 2 vezes nessa frase. Mamãe, mamãe. Ou seja, em ambas as vezes você vai isolá-lo. Então tem que ser mamãe, vírgula. Mamãe, vírgula. Isola o vocativo. Pessoal, se você for ver bem, em quais alternativas o vocativo está isolado em ambas as vezes? Apenas nas letras A e E. Apenas nas letras A e E você já está em 2 alternativas. Vamos ler a letra A. Mamãe, não mate mais a galinha, vírgula, ela pôs um ovo. Vejam bem, grife o verbo mate e grife o verbo pôs. Não mate mais a galinha. Oração número 1. Tem verbo, não tem? Ok. Ela pôs um ovo. Se tem outro verbo, segunda oração. Eu tenho uma virgulinha separando 2 o quê? Orações. Isso é possível? Claro que isso é possível. Então veja lá, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo. Essa virgulinha está separando 2 orações coordenadas assindéticas. 2 orações. Aí, ponto de exclamação, ela quer o nosso bem. Se levasse ao pé da letra, esse ela estaria com letra maiúscula, mas o enunciado pede para você analisar apenas a pontuação. Tá ok? Agora vai para a letra E, faz favor. Mamãe, não mate mais a galinha, ela pôs um ovo. Certo, galera? Veja bem, entre a primeira oração coordenada, não mate mais a galinha, e a segunda oração coordenada, ela pôs um ovo, deveria haver uma vírgula. Vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre a pontuação das orações coordenadas. Tudo bem? Primeira coisa, as orações coordenadas são aquelas do, quem assistiu a aula vai lembrar, Ada da Alex, conclu. Ou seja, são aquelas que se ligam por conjunções aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Vocês estudaram isso. A ideia é o seguinte, galera. Conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, conjunções explicativas e conjunções conclusivas, elas devem
ser precedidas de vírgulas, ok? As conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, as conjunções explicativas, porque, pois, e as conjunções conclusivas, portanto, logo, elas devem ser precedidas de vírgula. Tá ok, galera? Beleza. Ocorre que, vamos além um pouquinho agora. Se eu falo assim, olha, pessoal, vou colocar aqui uma frase, tá? Aqui no ladinho, olha. Só um detalhezinho antes de mais nada. Quando nós estudamos as orações coordenadas, a gente viu que aquela coordenada que tem a conjunção é chamada de oração coordenada sindética, que pode ser sindética aditiva, sindética alternativa, adversativa, sindética alternativa, explicativa e conclusiva. Depende da conjunção. E aquela coordenada que fica sem conjunção é chamada de oração coordenada assindética. Mas se eu digo assim, quer ver, ó? Acordei, escovei os dentes, tomei banho. Vejam bem, deem uma olhada aqui, ó. Quantos verbos nós temos aqui? Acordei, escovei, tomei. Se são 3 verbos, são 3 orações, ok? São 3 orações. Oração número 1, oração número 2 e oração número 3. Agora me conte uma coisa. A conjunção entre as orações 1 e 2, 2 e 3, não há. E aí? Se fosse uma conjunção do Dadalex conclui, eu diria orações coordenadas. Aquela que tem a conjunção é sindética e a que não tem é assindética. Mas veja que agora há um mero encadeamento de orações. Não há conjunção entre elas. Neste caso, eu digo que há um encadeamento de orações coordenadas. Só que como nenhuma tem a conjunção, é o encadeamento de orações coordenadas o quê? Assindéticas. Entenderam a brincadeira, galera? Então, pessoal, se eu tenho aqui um encadeamento de orações A, B, C, sem intermédio de qualquer conjunção, eu digo que eu tenho um encadeamento de orações coordenadas. Só que todas elas assindéticas, porque ninguém tem conjunção. Entenderam a brincadeira? Tá? Esse papo é para quem assistiu a aula de período composto. As aulas de período composto. Tá legal? Sendo assim, volta para a questão. Veja lá na letra A. Mamãe isolou o vocativo. Em ambas as vezes. Agora, ó. Não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo. Eu tenho aqui um encadeamento de 2 orações coordenadas assindéticas. Se não há conjunção entre elas, é A, B. Não mate mais a galinha, vírgula, ela pôs um ovo, é um encadeamento de 2 orações coordenadas assindéticas e nós usamos vírgulas para separar as orações coordenadas assindéticas umas das outras. Por isso que se marcou realmente a letra A. Tranquilos, pessoal? Belezinha? Então tá aí uma regrinha. Lá quando a gente começou a estudar período simples, período composto, eu disse para vocês, é importante ter essa base para entender o resto da matéria. Principalmente quando é assim, né, galera? Voando, correndo tudo. Tá legal? Então, vamos ver mais algumas regrinhas importantes de pontuação? Vamos lá? Então vamos. Olha só. Vou apagar aqui.
vamos colocando algumas frases e analisando o que pode aparecer para vocês. Nada vai ser muito complexo. Em outras bancas, em outros concursos, aí, galera, o negócio aperta. Mas não é o que vai acontecer na prova de vocês, tá bom? Vamos ver então aqui, ó. Eu coloquei lá número 1, acho que tinha número 2, não tinha? Vamos colocar aqui então, terceira regrinha de pontuação. Então se eu digo assim, olha, ó, ou melhor, vou colocar assim, ó, o José, ou ainda, permita-me fazer mais uma modificaçãozinha, José, só, José, o meu melhor amigo, acho que fica melhor aqui, José, o meu melhor amigo, passou no concurso. Então vejam bem, galera, nós sabemos, porque nós estudamos, que essa explicação acessória a respeito de um termo da oração chama-se aposto explicativo. Ok? Então, essa explicação acessória a respeito de um termo da oração, que no caso é o José, chama-se aposto explicativo. O aposto pode ou deve ser isolado? Deve. Deve ser isolado. Agora, o isolamento do aposto, você faz como você quiser. O isolamento do aposto, galera, ele pode ser feito por travessões, como você está vendo aqui? Pode. Ele pode ser feito por vírgulas. José, vírgula, o meu melhor amigo, vírgula, passou no concurso? Pode. Ele pode ser feito por parênteses. Posso colocar o meu melhor amigo entre parênteses? Sim. E se ele estiver no final da frase, se o aposto estiver no final da frase, ele pode inclusive ser isolado por 2 pontos. Como assim? Como assim? Eu falo assim, olha, agora sim vou colocar a frase que eu colocaria inicialmente, ó. Este é o José, 2 pontos, o meu melhor amigo. Então, essa estrutura explicativa aqui, ó, essa explicação a respeito do termo José se chama, como vocês sabem, aposto explicativo. Tá aqui, ó. Aposto explicativo. Quando o aposto explicativo está no final da frase, ele pode ser isolado por 2 pontos, como você está vendo? Sim. Agora, além dos 2 pontos, ele pode ser introduzido por travessões? Por um travessão? Pode. Eu poderia falar, este é o José, travessão, o meu melhor amigo. Ele poderia ser introduzido no final da frase por vírgula? Este é o José, vírgula, o meu melhor amigo? Sim. Mas nesse caso, ele foi introduzido por 2 pontos. E se eu quisesse colocar tudo isso, o meu melhor amigo, entre parênteses, eu colocaria também. Agora, cuidado, né? Os 2 pontos você só pode usar se o aposto estiver onde? No final da frase. Beleza, galera? Então tá aí, isolamento de aposto. Molezinha, sem problemas. Então, aposto, uma explicação a respeito de um termo da oração, tem que ser isolado. Agora, o isolamento pode ser feito por vírgulas, travessões, parênteses, ou ainda por 2 pontos, se ele estiver no final da frase. Tudo bem?
Vamos ver aqui então mais algumas frasezinhas. Mais algumas delas. Posso apagar? Bom, qualquer coisa, dá um pause, copia e continua, né, galera? Então, vamos lá. Número 4. Vamos colocar assim, olha. Número 4. Confiantes. Confiantes. Nossos alunos farão a prova. Primeira coisa, pessoal, quem é o sujeito? Quem é o sujeito da oração? Vai até o verbo e pergunta o que ou quem, né? Quem fará a prova? Nossos alunos. Tá aqui o sujeito, ok? Agora, olhe, essa palavrinha confiantes, ela está fora do sujeito, e se relaciona com ele. Lembra que a gente estudou? Aquele termo que está fora do sujeito e se relaciona com ele é o que, galera? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Tá ok, galera? Belezinha? Então, é possível isolar por vírgula o predicativo do sujeito? É. Se não houver verbo de ligação, que fique bem claro. Nesse caso, alguém está vendo o verbo de ligação? Não. Então você pode isolar o predicativo do sujeito. Mas se eu colocasse uma frase assim, olha. Nossos alunos estão confiantes. Quem que é o sujeito aí, moçada? Vamos lá. Quem está confiante? Nossos alunos. Tá aí. Sujeito. A palavra confiantes, ela está fora do sujeito e se relaciona com ele. Como é que é o nome disso? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Só que aqui você tem o chamado verbo de ligação. Verbo de ligação. Agora, pessoal, havendo verbo de ligação, jamais separe por vírgula o predicativo do sujeito. Por que isso? Deixa eu colocar uma regrinha mais completa aqui para vocês. Nunca separe por vírgula. Olha o que eu vou te dizer. Bem importante, vamos colocar nesse canto aqui. Nunca separe por vírgula sujeito de verbo, até vou tirar isso aqui para não parecer, sujeito de verbo, e não separe por vírgula verbo de complemento. Ó, não se separa por vírgula sujeito de verbo, se estiver separando está errado, e nem verbo de complemento. Só para finalizar essa jogada. Verbo transitivo direto pode ser separado por vírgula do seu objeto direto? Nem pensar. Verbo transitivo indireto pode ser separado por vírgula do seu objeto indireto? Nem pensar. E o verbo de ligação? Tá aqui, ó. O que o verbo de ligação faz da vida? Ele pede um predicativo do sujeito. Ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Então, posso separar por vírgula um verbo de ligação do predicativo do sujeito? Nem pensar. Então, não se separa VTD do objeto direto, VTI do objeto indireto e nem o verbo de ligação.
do seu predicativo do sujeito. Agora, olhem aqui, ó. Se o predicativo do sujeito aparecer sem verbo de ligação, aí ele pode ser isolado sim. Tá legal? Na sequência, no próximo encontro, daremos continuidade a essas análises e vocês verão como que isso aparece nas questões. Tá bom? Até depois. Tchau, tchau.